TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é o Francisco Seixas e participarão deste episódio o Igor Alcântara. Olá, ouvintes, estamos aqui para gravar um tema que foi bastante pedido. Exatamente, e também temos mais dois convidados, que o primeiro deles é a Juliana Torres, que é uma psicóloga e já é figurinha carimbada aqui, tanto quanto o próximo que eu vou falar. Tudo bem, Juliana? Olá, pessoal, e eu tô seriamente preocupada com o número de podcasts que eu gravo sobre psicopatas. Eu tenho certeza que um dia o FBI vai bater na minha porta. Se Deus quiser. Ou não quer dizer, não. Eles podem te contratar, né? Igual fizeram com a Jodie Foster lá no... É verdade. Pensando por esse lado, FBI tá mudando. Exatamente. Também temos aqui o nosso amigo, o Juarez Simão Neto, psicólogo. Não, Juarez não, é José Simão Neto. Tudo bom, cara? Olá, amiguinhos. Essa piada vai longe. Gente, esse aqui é o TemaCast número 45 e hoje nós vamos falar, como todos já sabem, sobre transtorno de personalidade antissocial. O episódio vai começar agora, mas vocês já sabem que depois do episódio tem a leitura de e-mails e comentários e bora lá! Gente, apenas para informação aos nossos ouvintes, existem vários tipos de transtorno de personalidade, como por exemplo, esquizoide, esquizotípica, paranoide, histriônica, borderline, narcisista, dependente, esquiva, obsessivo-compulsivo e, claro, né? E o tipo que a gente vai discutir hoje, que é o transtorno de personalidade antissocial. Inclusive, depois, se o Simão e a Ju quiser falar um pouco a respeito, dar uma passada em cima desse assunto, fica à vontade. Mas, afinal de contas, de cara eu já faço uma pergunta para os dois. O termo psicopata é a mesma coisa que transtorno de personalidade antissocial? Ju, é a mesma coisa, não é? Então, acredito que psicopata é um termo mais antigo, né? Há uma história mais para trás e tal. Atualmente a gente usa o termo transtorno de personalidade antissocial. Mudaram alguns componentes porque esse tipo de definição a gente dá através do DSM, né? A utilização do DSM, que é um manual de psicologia e de psiquiatria. Então, o termo mais recente é transtorno de personalidade antissocial. Além do DSM, a gente tem o CID-10 também, que algumas pessoas podem conhecer um ou outro, são os dois mais usados, né? Mas é isso mesmo. Aliás, é bastante confundido, né? O pessoal acha que quando a gente fala que alguma pessoa tem algum diagnóstico de psicopata, o cara já tem 1 milhão de coisas, né? Então ele já é sociopata, ele já é um monte de... Então não é bem assim. Mas a gente tem que só tomar cuidado, e é até legal eu já quero até fazer esse pequeno aviso assim de cara para todo mundo que estiver ouvindo, que a gente não tem nenhuma pretensão de dar aula ou de treinar ninguém para identificar um psicopata, porque isso é um assunto muito sutil. Nós vamos só discorrer sobre o assunto, mas o mais importante é o diagnóstico de uma pessoa com um perfil de personalidade psicótico ou com condutas de psicopatia ou psicopata ou sociopatia também, né? Ele é um diagnóstico muito sutil, tá, gente? É muito difícil você diagnosticar isso, não é uma coisa que você bate o olho e fala, achei. Pode até ser em casos extremos, lógico, quem já trabalha nisso vai ter um olhar mais clínico. Mas é uma coisa bastante complexa até, e a gente vai tentar falar isso mais superficial possível, não no sentido de que não vale a pena entrar no assunto, mas é porque ele é difícil, é um assunto complexo, é um assunto onde gera muita discussão, muita controvérsia até dentro das pessoas que estudam isso. Tem gente que aceita mais uma teoria, tem gente que aceita outra teoria, então assim, quero deixar isso bastante claro, né? Eu, por exemplo, sou psicanalista, a Ju é psicóloga, aí tem um psiquiatra ouvindo, talvez nós três tenhamos olhares diferentes sobre a mesma questão. Então, queria só deixar esse aviso de início para deixar os ouvintes bastante à vontade
em fazer perguntas depois, quero deixar a liberdade do Chico deixar meu e-mail ou qualquer contato para quem quiser fazer perguntas para mim. E lembrando que o meu olhar é o olhar mais psicanalítico da coisa, tá, gente? Então eu quero mais trazer esse ponto de vista. E lembrando que é um assunto difícil, é um assunto delicado, vamos tentar... tanto eu vou tentar dar o meu melhor para explicar isso da melhor forma possível, tá? E espero que vocês consigam entender isso no final do programa. A Ju acabou citando o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse manual ele é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria e está na sua versão 5. Então, só para a gente poder dar tocar, né, na coisa que está no papel, naquilo que está dentro do manual, vamos falar alguma coisinha a respeito desse DSM. Esse manual estabelece alguns critérios, né, para se chegar a esse tal diagnóstico da doença, transtorno de personalidade antissocial. Então, ele tem o item A, B, C e D. No item A, ele tem como cabeçalho o seguinte: é um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes itens. E aí vai vir aqui agora 7 itens numerados que a gente vai ler aqui para vocês poderem ter conhecimento. Chico, deixa eu só fazer um adendo rapidão. Até para o ouvinte que não está acostumado com esse texto que você vai ler agora, tá? Só para vocês entenderem, gente, esses são textos que é um resultante de vários estudos e pesquisas e amostragens, etc., onde as doenças as psicopatologias ou patologias somáticas mesmo, elas apresentam esses itens que, por exemplo, o Chico vai ler agora, né? E o que caracteriza a pessoa ter esta doença é isso que o título falou. Por exemplo, ele vai dar agora aí 7 itens e tem que constar pelo menos 3 ou 4. Em alguns casos de algumas doenças, eles ainda falam da periodicidade disso. Então, por exemplo, ele tem que apresentar 2 ou 3 itens por dia, ou 3 ou 4 itens por semana. Ocorrências, no caso, né? A coisa é mais complexa do que aquilo que a gente vai apresentar. Isso, então assim, porque às vezes o Chico lê isso, a pessoa tá ouvindo e fala: ai meu Deus, eu tenho 2 desse, o que eu faço agora? Vou no médico. Não é um teste da Capricho, na verdade, né? E nem da Contigo, nem né? Obrigado. Não, então assim, de novo, o profissional da saúde, seja psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, vai ler isso, ele vai entender isso. Às vezes ele consulta o CID-10 também, que é basicamente a mesma coisa. Aí ele vai ver, puxa, essa pessoa apresenta 4 desses itens, pelo menos 4 ocorrências por semana. Aí ele consegue elaborar um diagnóstico, tá, gente? Então assim, estamos lendo o texto para vocês, mas por favor, não pirem com o texto, tá? Fazendo um adendo do Simão. Depois, tá vendo como é complexo, gente? E se você parar pra ler o DSM, ele é assim mesmo, tem adendo dentro do adendo dentro do adendo. Exatamente. Aliás, só pra constar aqui, antes que o pessoal fale mais alguma coisa do DSM, o DSM é um manual que tem aproximadamente 1000 páginas, tá? Só pra vocês terem noção. Ele é pequenininho, dá pra você levar na mochila pra qualquer lugar. Exato. Mas assim, ainda sobre o DSM. É mais no sentido de querer normatizar a doença psicopatológica ou somática, assim como as doenças do corpo. O médico ele tem um manual para que ele saiba, o fígado tá azul, tá cinza, então como é que eu vou saber o que é tal doença? Ele é mais no sentido de normatizar. Não significa também que, às vezes, você não preenchendo esses critérios, você não tenha uma outra doença psicopatológica. Uhum. Enfim, é só uma tentativa de organizar, no meio de tantas teorias psicológicas, se pegam a maior neutralidade possível dentro disso para formar esse manual, que é o DSM, e tem também o CID, né, como ele citou. Então, nós estamos falando da letra A desse manual aí, que tem 7 itens numerados. Então, vamos para o primeiro. Número 1.
é fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção, ou seja, o cara vai pra cadeia, né? Número 2. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. Depois a gente vai discutir essas coisas, tá, gente? Só tô lendo aqui, ó. Número 3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. Número 4. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. Número 5. Descaso pela segurança de si ou de outros. Número 6. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. E o último número 7. Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. Isso tudo está numerado debaixo da letra A. Além disso que você falou, também tem a incapacidade de convivência com animais domésticos ou repúdio de qualquer outro tipo de animal também. Ou seja, o cara é um cara do mal, né? Então, né? Difícil explicar. Porque, ok, ele pode ser uma pessoa, vamos chamar de má, né? Ok. Eu não quero entrar na questão filosófica do que é bom e o que é mal, né? Senão a gente vai começar a falar de Star Wars aqui. Olha o cara. Mas é assim. Que tá cheio de psicopatas. Tá cheio lá. Mas o que eu quero dizer, assim, é mais uma coisa que tem, que nem isso que eu te falei, eu lembro de ter estudado, mas porque tá no CID-10, né? Que também é aquele caso que a gente vê das pessoas que maltratam animais de graça, sabe? Por nada, etc. Então isso daí também se enquadraria nesse quesito que você leu aí do 7, da Rouba Mais Isso. Beleza. Só que é o seguinte, além da letra A, tem a letra B, C e D. E agora, gente, com a letra A, que a gente enumerou aí 7 itens, né, e mais essas informações que o Simão trouxe aí, que a gente poderia dizer que não está no manual, não está no DSM, mas que existe, né, poderíamos chamar de 8. Eu vou ler aqui a letra B, C e D, e depois a gente vai dar uma discutida, porque nessas letras B, C e D é que a gente consegue salvar ou agregar coisas de acordo com o que já foi dito na letra A e os seus 7 itens. Então vamos lá. Letra B. O indivíduo tem que ter no mínimo 18 anos de idade. C. Deve haver evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade. E letra D, a ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Bom, no item B é dito que o indivíduo tem que ter no mínimo 18 anos para ser diagnosticado com a doença. Aí eu pergunto, não existe psicopata com menos de 18 anos? É complexo, né? Antes de 18 anos, a gente chama o que tem aí no próprio DSM, que é o transtorno de conduta, onde esse adolescente ou essa criança, eles vão ter algumas características que o pessoal associa muito com aquela tríade do mal, né? Maltratar animais, fazer xixi na cama, continência urinária, e tem um terceiro que eu esqueci agora. Simão, por favor, me ajuda. É o trato social. Isso, é o trato social. Então, como a personalidade está em formação antes dos 18 anos, é muito complicado. Já é complicado depois dos 18 anos você dar um diagnóstico, né, de psicopatia. Antes, então, é pior ainda, porque, por exemplo, uma criança de 5 anos, ela pode maltratar um animal. Mas só que dependendo das condições sociais dessa criança, dependendo da cultura dessa criança, dependendo de uma série de fatores, se a gente só isolar o comportamento dela maltratar animais, pode não ser exatamente psicopatia, entendeu? Pode ser alguma outra coisa. A chance de não ser, aliás, é grande, né? Exatamente. Antes dos 5 anos, uma criança muitas vezes não tem noção do certo e do errado. Ela pode acabar... Como eu vi uma vez um caso, assim, ilustrativo. Um garotinho colocou o cachorrinho dele para tomar banho no vaso e deu descarga, né? Hoje a gente veria como maus tratos, mas na cabeça do garotinho, ele não alcançava a pia, então ele resolveu dar banho em outro lugar. Então, não é exatamente que ele é um psicopata, porque ele maltratou aquele bichinho. Tadinho do cachorro. Exatamente.
gente, coitado do cachorro. Só pra gente não perder o fio da meada, pra gente poder deixar o DSM pra trás, então a gente falou que o item B fala que tem que ter no mínimo 18 anos para ser diagnosticado, e o item C diz que deve haver evidências de transtorno da conduta, que pra mim, leigo do assunto, não sou psicólogo nem psiquiatra, me parece que, bom, já que a gente não pode chamar o cara com menos de 18 anos de psicopata, então a gente vai dizer que ele tem um transtorno de conduta. Me parece isso. Isso. É que assim, vamos entender o que quer dizer isso daí. Baseado neste manual, a gente, o que ele diz? Essa pessoa não pode ser diagnosticada como psicopata antes dos 18, mas antes dos 18 ele pode apresentar transtornos de conduta, né? Então ele pode apresentar qualquer outra coisa para somar no diagnóstico. Mas o DSM diz mais do que isso. Além disso, ele diz que deve haver evidências de transtorno. Ou seja, o cara que é diagnosticado aos 18 anos como um psicopata... Ele já foi diagnosticado com outra coisa antes. Exato, ele deve ter tido já um histórico exato. de comportamento antes dos 18. Agora, é importante deixar claro para as pessoas o seguinte, por enquanto nós estamos no DSM, nós estamos falando do diagnóstico em si. Então, assim, a pessoa ponto, tá? Mas depois disso, eu quero até lembrar que existem, por exemplo, traços de personalidade que podem levar a pessoa a ter isso antes dos 15 anos. Então, assim, tudo isso faz parte do fator diagnóstico, que aí é aquela coisa, né? Botar no papel pro seu plano de saúde para você ser reembolsado. A gente tá falando desse nível. Agora, se existem pessoas com essas condutas antes, no caso do DSM, diz que ele não é psicopata, mas ele já apresenta transtornos. Então, quer dizer, tem. Ok, agora a letra D já diz uma coisa assim que meio que traz um certo alívio para quem já está inculcado achando que pode ser. Diz o seguinte, que a ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar, que para mim, de novo, que sou leigo, me parece que assim, se você está num desses dois casos aí, né, período de esquizofrenia e de transtorno bipolar, tu talvez tenha comportamento antissocial, mas que você não tenha exatamente esse transtorno, então... O que ele tá querendo dizer é o seguinte, toda maçã é fruta, mas nem toda fruta é maçã. Bom, então o próprio Simão, a própria Ju, falou bastante do CID, né, do CID-10, que, na verdade, só para que o pessoal possa saber do que se trata, o CID, CID, é o Código Internacional de Doenças, que está na sua 10ª versão, né, me parece, e que também acaba identificando esta doença como transtorno de personalidade dissocial no seu código F60.2. Por questões de praticidade, né, a gente vai usar o termo que é popular aí, psicopata e psicopatia, para não ficar essa coisa de transtorno de personalidade antissocial. A gente não adianta querer falar, esse assunto é difícil, ele é complexo, ele é profundo, nós vamos tentar manter ele mais por cima da ideia, porque mesmo se fosse para a gente querer, se a gente quisesse nos aprofundar nisso, a gente precisaria de pelo menos aí uma semana de estudo, ler livros, pesquisar, fazer uma mini tese para falar sobre o assunto, entendeu, gente? Então, nós estamos num podcast, né? E é complicado, porque também, assim, para explicar uma psicopatologia, não sei se às vezes o Simão tem essa dificuldade um pouquinho para explicar para pessoas leigas de forma rápida. Você tem que explicar, a pessoa precisa ter um conhecimentozinho prévio de como funciona a personalidade. Para você entender o anormal, você precisa entender como funciona o normal também. Normal entre aspas, né? É como é complexo. Tudo dentro considerando que a gente está falando de manuais, Aliás, inclusive, eu quero até fazer essa introdução daqui a pouquinho pro pessoal, para eles entenderem isso, até para depois a gente começar aí, muitas aspas, para a parte prática da coisa, né? As nossas experiências, o que a gente estudou, essas coisas todas. Exatamente. Agora quero chamar o Igor, que está quietinho lá, que é um cavalheiro, né, tal, para ele falar alguma coisa a respeito desse assunto. E aí, Igor, o que você tem a nos dizer aí? I've always been the hunter. Nothing on my tail, but there was something in you I knew could make that change. Bom, como vocês comentaram, né, o termo psicopatia, ele não é o termo utilizado atualmente, mas ele acabou caindo na boca do povo, só que as pessoas não têm essa noção exatamente do que é, né? É um dos transtornos menos compreendidos, né? Essa psicopatia. Mas pra gente entender um pouquinho, ele foi descrito pela primeira vez em 1941
por um psiquiatra americano chamado Harvey M. Cleckley, do Medical College da Georgia. E a psicopatia, né, segundo a descrição dele, consistia num conjunto de comportamentos e traços de personalidades bem específicos. E quando a gente fala em psicopata, né, porque você pensar essa pessoa que ela é completamente antissocial, né, ela não tem essa empatia com o sofrimento alheio ou com as emoções alheias, isso desperta muito a curiosidade das pessoas, a atenção das pessoas, e Hollywood e a literatura também explorou bastante isso. Então a gente já pensa naqueles caras completamente malucos, já penso no Hannibal, no Norman Bates, Coringa, enfim, tem uma lista gigantesca, eles normalmente são os vilões, né? Só que eles são estereótipos, né? Como a gente vê, né? Nem todos eles se comportam daquela forma. Nem todo o psicopata, ele é um serial killer, ou mesmo vai chegar a matar, né? Uma parcela muito pequena dos psicopatas vão chegar a matar. E aí a gente estava até conversando aqui em off antes de gravar, né? Falando que muitas pessoas encontraram psicopatas na sua vida, no seu dia a dia, e não tem noção, né, que aquela pessoa era. Se você quiser conhecer um psicopata, você pode ligar a televisão, né? Ver ali, alguns reality shows que mostram psicopatas juntos ali. Você pode ligar, por exemplo, a TV Câmara e a TV Senado também. Tá cheio. Tá cheio, entendeu? Enfim, mas a gente não vai citar nomes aqui porque a gente não tá com verba para enfrentar processo judicial. Aliás, não está na pauta, mas me parece, eu li em algum lugar, pesquisando para esse podcast, que os psicopatas, eles acabam alcançando postos assim, em empresas de diretores, presidentes, na política também, de chefes, de líderes. Me parece que a coisa funciona mais ou menos por aí, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, assim. Eu vejo mais essas chamadas assim, mais como sensacionalistas do que como reais mesmo. O que esses estudos sugerem é que essas pessoas, como o Neto citou, existem traços de psicopatia, que são algumas características que a pessoa precisa ter para poder chegar a determinados cargos, a ter influência, esse tipo de coisa assim. Então, assim, não significa também necessariamente que essas pessoas são psicopatas no sentido estrito da palavra, entendeu? Parece que vocês dois, né, a Ju e o Simão já falaram isso um pouco antes aí, mas eu vou fazer a pergunta novamente e vocês podem repetir, ou se quiserem falar mais coisas a respeito disso, podem falar. Eu, assim como leigo, fico muito preocupado e pergunto, existe alguma maneira, algum macete para identificar uma pessoa com esse problema? Se aquela coisa fala assim, pá, esse cara é um psicopata, tô fora, tô longe. Senta que lá vem história. Vamos lá. Wish I might find my one true love tonight. Do you think that it could be you? If I pray really tight, get into a Eu vou começar aqui rapidinho, Ju. Aí você vai me ajudando se eu vou deixar alguma coisa pra trás, tá? Tá. É o seguinte, gente. É complicado a gente chegar pra uma pessoa que não tem o estudo de comportamento, de personalidade, de condutas, de psique, de inconsciente, de conscientes. É difícil a gente chegar pra pessoa e falar assim, presta atenção nesses macetes aqui, tá? Mas existem certas coisas que aparecem muito em todos. A gente tá falando de psicopata, então se você falar assim, essa pessoa tá sendo diagnosticada como psicopata. Então você já bota na cabeça uma coisa. Eu faço parte de uma linha, assim, de uma forma de pensar na psicologia, que diagnóstico não se dá. Diagnóstico você conversa com outros profissionais ou você assina o papel do plano de saúde. Mas você nunca dá diagnóstico para paciente. Por um motivo muito simples. Fulaninho tá triste, vai no psiquiatra, sai de lá com um diagnóstico de maníaco depressivo suicida, o cara bota esse rótulo na testa e acha que é até o fim da vida. E não é bem assim que acontecem as coisas. Às vezes, numa semana, a pessoa manifesta ali um tipo de sintoma, na semana seguinte ele apresenta outro, na semana seguinte ele apresenta outra, na terceira semana ele apresenta o da primeira semana de novo, aí você fala, opa, repetiu aqui. Então é assim que a gente faz diagnóstico. A gente vê o que mais está apresentando na pessoa, para daí sim falar, esse diagnóstico aqui, ele tá mais próximo do que realmente a pessoa é. E pra que serve? Serve pra eu chegar pra Ju e falar, Ju, tô te encaminhando um paciente, tá? É psicopata, tudo bem? E ela falar, ok, já sei o que eu vou receber. Pra eu não ter que ficar fazendo uma leitura do histórico da pessoa por, meia hora. É pra isso que serve o diagnóstico. Por isso que eu não gosto de chegar pra um paciente meu e falar assim, você tá com depressão. Eu sou da mesma opinião. E, inclusive, assim, eu tive
durante toda a minha formação, eu tive todo esses conselhos que você está falando também, de na parte clínica não oferecer ou não, a não ser que seja estritamente necessário, você chegar e rotular o paciente, chegar para ele e falar isso. Porque às vezes a gente sofre muito isso. Você pode assinar aí um relatório para apresentar pro meu plano de saúde para eu receber o reembolso? Posso. E no relatório tem que estar a merda do número do CID-10. Entendeu? Aí você vai botar lá o F42.5, o cara olha e fala, o que é isso? Não, é só pro negócio. Mas o curiosão vai no Google, escreve, e aí ele fica assustado com o que ele vê, porque o Dr. Google sabe mais que a gente, lógico, né? Não, aí parece que ele googlou câncer, não igual aquela história lá. Não, no Google tu sempre vai chegar no câncer. Você sempre vai chegar. Se com uma unha encravada, tu vai chegar no câncer. Exatamente. Então vamos lá, pessoas. A gente vai passar aqui alguns dos sintomas, algumas coisas que são facilmente identificáveis no caso de uma pessoa diagnosticada já com psicopatia, tá? Uma coisa clara que você vai perceber dos psicopatas é que eles, na sua grande maioria, eu diria 95% deles, são muito inteligentes. São pessoas extremamente inteligentes. Eles são pessoas extremamente educadas também, manipuladoras, mentirosas. São pessoas que elas, para conseguir o que elas querem, elas usam de todos esses artifícios para chegar lá. Como você vê essa pessoa? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Se eu chegar pra Ju e falar assim, Ju, descreve pra mim o homem perfeito. A grande chance daquilo que ela falar ser um psicopata é muito grande. Por quê? Caramba! O cara é bem vestido, educado, carinhoso, dá flores todo dia, nunca faz nada de errado, não bebe, não fuma, tem a família perfeita, a profissão dele é estável, ganha tanto, não sei o que lá, se veste com terno e gravata, tudo passadinho, chega na casa do cara, tudo arrumadinho, parece que tem toque. Bom, esse cara, bem provável que ele é psicopata. Agora tu me fez lembrar daquele filme Dormindo com o Inimigo. Isso. E o cara ajeitava a toalha, as pontinhas. Você vê um outro exemplo mais recente. Eu não assisti e não li, mas pelo que eu vejo falarem, eu até mesmo vejo aí pelo trailer, o filme 50 Tons de Cinzas. Aquele personagem lá, o que vai seduzir a garota do filme, né? Ele, tipicamente ali, se eu pudesse falar pra você como eu identificaria um psicopata, olha aquele filme lá que aquele cara apresenta bastante. Por que eu tô trazendo esses exemplos? Porque se eu falar pra você, por exemplo, do Coringa do Batman, aquilo lá é caricato, é o que o Igor falou, né? Ninguém sai na rua com uma peruca verde, com a maquiagem toda borrada, com, sabe, um taco de golfe na mão, batendo nas pessoas. Entendeu? Esse cara já é louco mesmo, sabe? Aliás, só pra ilustrar o que você tá falando, o próprio Hannibal Lecter, né? Exato. O pessoal que fez o filme, consultou arquivos do FBI e pegou características de vários psicopatas, né? Pra poder construir. Então, na verdade, ele é uma construção de um psicopata. Então, sobre o Hannibal, eu sou muito fã. Eu também sou extremamente fã disso. Não sei se isso é bom de falar ou não, mas tudo bem. Eu li todo Não, inclusive ele adquiriu alguns poderes, né? Além da psicopatia, ele parece que consegue prever coisas, não etc. é prever, é realmente a questão da inteligência que ele é muito calculista, ele observa tanto, o poder de observação dele e de calcular as probabilidades é tão grande que parece que ele é evidente, mas na verdade não é bem isso. Exato. E ele foi inspirado num caso real. O autor, eu vi uma entrevista com o Harris, e ele comentou que ele viu um caso de um italiano que ele era canibal, e ele foi psiquiatra também, muitos anos, e ele estava na cadeia, e ele foi lá, entrevistou esse cara e começou a se inspirar. Claro que outras coisas são da ficção, né? Mas existe uma base real pro Hannibal. Exato. Tem uma outra característica legal também, que eles são também bastante tidos como camaleões sociais. Eles se misturam facilmente com as pessoas, fazem amizade facilmente com as pessoas. É natural você ver aquele cara quase líder, né? Porque ele chega num lugar, todo mundo já gosta, mas na verdade é isso que a Ju falou. Ele é tão inteligente que ele manipula a questão social, o ambiente onde ele tá. Se ele quer ser bem amado naquela região, ele vai conseguir. Se ele quer ser odiado, ele também vai conseguir, entendeu? Uma coisa interessante também que eu vejo, aí é bem pontual, tá? Normalmente psicopatas têm aquele olhar profundo. Sabe quando você olha pra pessoa e parece que a pessoa tá olhando através de você? Isso já é um caso já mais pra frente, já é um caso mais grave, mas eu atendi uma pessoa assim. Ele olha pra você como se você não estivesse ali. Ele fala, talvez, com uma fluência que é estranha. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e a pessoa fala tudo certinho, todas as sílabas, todas as letras da palavra? Enfim, são sinais que pra nós
que trabalhamos com isso, a gente olha aquilo e já levanta a anteninha, sabe? Já acende a luzinha. Aí você vai e anota ali no cantinho. Se você é desses que anota, você vai lá e fala, olha, apresentou isso, apresentou isso, apresentou isso. Entenderam? É assim que a gente faz diagnóstico. Aí você vai na próxima sessão, mesma coisa. Na próxima, aí dali umas 4 ou 5 sessões, você pega lá o CID ou qualquer outro livro aí, o DSM, e fala assim, olha quantas coisas ele está apresentando, né? Ainda Então, que aparentemente, quando você comece a fazer o tratamento, comece a fazer a terapia com esse psicopata, aparentemente parece que ele não precisa, né? Inclusive, sim, é. não Aliás, precisa. é uma coisa até que eu falo, tudo é sintoma, né? Seja bom ou mal, tudo é sintoma. Se o cara chega e tem, puta, perfeito, o cara tranquilo, não tem nada. Exato. Ele tá aqui porque a namorada tá mandando, sabe? Uma coisa assim, acontece muito Ou comigo. o chefe dele, alguma coisa assim, nem falou pra ele, entendeu? Ele não reconhece isso. Você já olha e fala, esse cara tá perfeitinho demais, não se matem com ele. Então, é isso que a gente quer trazer pra vocês, assim. O psicopata é um caso dificílimo de ser diagnosticado justamente por isso. Ele passa por uma pessoa normal, tranquila, até, entre aspas, uma pessoa perfeita, sem problemas. Ele passa muito fácil disso. Então, esses são alguns sinais. Tem vários outros sinais também, que aí depois eu teria É uma que ficar... pessoa produtiva na sociedade, né? Ele trabalha, enfim. Sim, normalmente ele tem cargos importantes, inclusive. Ele chega a ser um CEO, um diretor, ou ele tem uma empresa, ou ele é autônomo, bem sucedido, porque faz parte da psicopatia dele, vamos chamar assim. Faz parte do meu show. Ele, por exemplo, o psicopata, gente, 5% da população mundial normalmente pode ser diagnosticado de psicopata, tá? Desses 5%, 1% é mulher. Então, assim, é mais natural acontecer em homens. Portanto, é natural um psicopata você enxergar, ele é bem sucedido, porque ele se veste bem, ele se apresenta bem, ele fala bem. Uma das armas que ele tem é a manipulação. Então, isso que o Igor falou é muito verdade. Na maioria das vezes, ele não é esse cara de filme que você vê que tá sugismundo num canto com um taco de beisebol na mão. Não, ele é uma pessoa completamente perfeita, normal. Você precisa analisar muito essa pessoa. Tanto que quando um psicopata desse tipo, né, comete algum tipo de crime, todo mundo que conhece o cara fica assustado. Fala, imagina que ele fez isso. Impossível esse cara ter feito isso. Os vizinhos ficam assustados, as pessoas mais próximas ficam assustadas. Os familiares, às vezes, não perceberam isso e ficam assustados, tá? Então, é mais uma característica de uma psicopatologia quase invisível, gente. E é justamente por isso que eles não são inimputáveis, tá? Se eles forem pegos fazendo isso, forem diagnosticados com a psicopatia, isso não é desculpa para que eles possam ter algum tratamento especial ou que eles possam se livrar, por exemplo, da
mentira e uma outra que o Francisco vai falar na sequência, que fazem com que os psicopatas, por exemplo, eles tenham tanto sucesso em carreiras altamente competitivas. Eu li alguns dados isso acho que tem mais ou menos um ano na revista, no Jornal de Estatística, né? E lá tava eu não lembro exatamente os números, mas estava mostrando, tinha um estudo lá que tentava fazer esse mapeamento de quais são as profissões mais comuns entre os psicopatas. Carreiras de comando, né, como por exemplo CEOs de empresas, eram assim, algumas das principais. Médicos, cirurgiões estava alto ali no ranking, e políticos, né? Tirando a questão do médico, né, os outros são pessoas que são muito hábeis em mentir. E falando em relação à mentira, a gente gravou um episódio sobre impostores, né, que foi o episódio número 39, né, que saiu lá no dia 1º de abril, e os ouvintes podem escutar para entender um pouco mais este lado especificamente. Mas além dessa característica da mentira que faz com que o psicopata ele tenha sucesso nessas carreiras que eu citei, existe uma outra também muito importante, né, Francisco? Beleza, mas olha, o Igor levantou uma bola para mim aqui a respeito de mais uma característica dos psicopatas, que inclusive já foi dito pelo Simão e pela Ju, que é a respeito deles serem muito manipuladores, né? Então, claro, eles são excessivamente manipuladores. Eles estão sempre controlando e manipulando o ambiente e as pessoas com o objetivo de tirar vantagens para si mesmos, tá? Estas vantagens variam desde vantagens materiais e até mesmo para dar uma trollada, né, por pura diversão. Esses indivíduos têm geralmente profundos traços sádicos, portanto, parecem sentir prazer ou indiferença ao levarem os outros ao sofrimento. O drama, a inversão de papéis em que o psicopata é sempre a vítima e a sedução são exemplos de caminhos que o psicopata toma para induzir as pessoas a cair no seu jogo de manipulação. Os psicopatas manipulam quem querem para conseguirem o que querem. E o pior é que manipulam tão bem que é difícil não cair no seu jogo. Então, gente, eu acho que eu fiz a pergunta agora há pouco aí para Ju e pro Simão, né? Como é o macete para identificar? Olha, eu arrisco dizer que é quase impossível. Quando você descobrir, você já tá lesado, né? Porque eles são, como falou o Simão, são gentis, educados, simpáticos, tal, são pessoas assim, acima de qualquer suspeita. Exatamente por isso é mais fácil as pessoas associarem o psicopata, a palavra psicopata, ao indivíduo antipático ou o indivíduo estranho, enquanto aquele que tem uma ótima aparência e é visto como uma pessoa que tem uma boa impressão, é exatamente aí que se esconde o perigo, pois são essas pessoas e não necessariamente essas pessoas, né, que aparentam ser menos cruéis e que podem ser os principais suspeitos dessa doença. Não é à toa que todos nós corremos o risco de estar lidando com um psicopata e, olha só, nem saber que está dentro do jogo, né? A bajulação excessiva, o agradar exagerado, os elogios, a sedução compulsiva, os jogos e a flexibilidade para se tornar aquilo que o outro procura, camufla, na realidade, uma das táticas do psicopata para cegar, entre aspas, as pessoas, seduzi-las e encobrir as suas verdadeiras intenções, tais como manipulação e controle. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Simão e para a Ju. Esse tipo de pessoa que tem esse problema, né? Porque isso é um problema de saúde mental. Eles procuram ajuda voluntariamente, eles têm consciência e falam assim, olha, eu sou uma pessoa que tem um problema, eu vou procurar um psiquiatra, um psicólogo. Eles fazem isso? Não, cara, difícil. É muito difícil isso acontecer. E se aconteceu é porque ele tá num nível bem leve, ele entende que precisa de alguma ajuda e aí ele procura algum tipo de ajuda, mas eu acho que é uma das únicas opções. Ou quando ele é indicado ou forçado por alguém a procurar algum tipo de ajuda profissional, no caso. Mas é muito difícil o psicopata procurar uma psicoterapia, por exemplo, sabe? Ele só procura se ele tiver algum interesse escuro.
traz da situação. Pra manipular a situação. Pra manipular mais ainda, ou se ele for obter alguma vantagem através daquele tratamento, de algum modo, ele tem que ganhar com aquilo, entendeu? Então, Isso, assim, voluntariamente, porque ele percebe que ele precisa, não. É uma característica muito clara também, agora eu tô falando mais de uma coisa clínica do psicopata, é essa questão do ganho secundário, né? Que é isso que a Chu falou. Ele vai fazer algo se ele ganhar algo com aquilo. Então, o que ele ganha fazendo? O que ele ganha fazendo a psicoterapia? Mas assim, a gente já tá... Agora, pode acontecer, é aquilo que eu falei, às vezes ele tá num nível bem leve, uma coisa, quase um perfil de personalidade ou algo assim, ainda nada que tenha se manifestado em crimes ou coisa do gênero, né? Pode ser que ele acaba procurando sem querer aí uma ajuda. Ainda não é aquele tipo de psicopata grave, né? Era isso, aliás, até que eu queria trazer para o pessoal entender, que é o seguinte, do ponto de vista psicanalítico, você tem 3 tipos de perfis de personalidade, que é o neurótico, o psicótico e o perverso, tá? O psicótico, ele é uma pessoa já, como é que eu diria, ele cria um mundo ali para ele, e naquele mundo dele as coisas acontecem da forma como ele acha que é. Então é aquele tipo de pessoa que acaba cometendo crimes ou qualquer outra coisa achando que vai sair impune ou qualquer coisa do gênero. O perverso é igual, só que ele não tá no mundo dele. Ele tem noção desse mundo real. E é desse perverso, as novas linhas de estudo estão vindo trazendo essa novidade até. Isso é meio novo mesmo. Onde o psicopata tá vindo desse comportamento perverso, né? Eu costumo fazer uma brincadeira assim para as pessoas entenderem mais ou menos essa diferença, que é assim: imagina que tem uma pedra na rua e todo dia a pessoa passa naquela calçada para ir trabalhar, para escola, qualquer coisa. Se ele tá andando, tropeça nessa pedra e dói, lógico, eu costumo falar assim: o neurótico ele faz o seguinte, o neurótico histérico ele bate na pedra, né, e grita de dor e meu Deus, como isso dói, pega a pedra, leva pro trabalho e mostra para as pessoas a pedra, o que ela fez, e mostra a tampa do dedão aberta e chama a ambulância e faz aquela coisa toda. O neurótico obsessivo, que é a outra característica básica de neuróticos, é aquele cara que passa todo dia lá, tropeça todo dia, reclama todo dia, mas não faz nada também pra mudar, já tá com o pé inchado, fala, eu tô tropeçadinho aqui. Também conhecido como brasileiro. Também conhecido como brasileiro, né? Olha isso. O psicótico, ele vai, tropeça na pedra, olha pra ela e fala assim, cara, isso daí é legal. Aí ele pega a pedra e tenta, sei lá, botar pra outras pessoas a tropeçarem em outro lugar, joga na cabeça de um PM, sabe? Ele começa a criar maluquices com aquela pedra e fica... Eu tive um colega de infância que ele pegou uma pedra que ele tropeçou e botou dentro de um saco de mercado, esperando que alguém viesse chutar aquele saco que de isso, mercado. Então, tá vendo? Agora tem o perverso, que é daí que é disso que a gente tá falando, que é o cara que vai, tropeça, pega aquela pedra, mira na cabeça do mais perto, joga e sai correndo porque sabe que vai ser preso. Então, ou então bota no saco de mercado e fica torcendo pra alguém tropeçar ali, mas ele sabe o que ele tá fazendo de errado, ele não tá viajando naquilo. Então, o que acontece, gente? Esses perfis, isso aí é um perfil de personalidade, eu não tô falando que isso é a doença da pessoa, tá? Até porque esse meu amigo, ele não podia ser psicopata porque a gente tinha, sei lá, uns 8, 9 anos de idade. Então, com essa idade... Então, o que acontece? Como é um perfil de personalidade, é uma forma de conduta que esses perfis apresentam, tá? O perverso ou o psicótico, que seja, não é que ele é doente, não é que ele... Não, é aquele cara que, você sabe, tá andando na rua, o cara tropeça, cai de bicicleta, qualquer coisa, a primeira reação que ele tem é dar risada, pra depois perguntar se o cara tá bem, entendeu? É algo assim. Mas, quando a pessoa evolui algumas características ao nível de uma doença, ao ponto de se tornar psicopatológico, como, por exemplo, um psicopata em si mesmo, diagnosticado, aí a coisa muda de figura. Então, o que eu tô querendo trazer pra vocês? Esse cara, ele procura ajuda? Um perfil de personalidade, por exemplo, perverso, que reconhece ali que tá tendo algum tipo de problema, que tem algum tipo de problema, que ele precisa de ajuda, ele procura ajuda sim. Por quê? É um perfil de personalidade que pode levar a um psicopata. Pode, entendeu? Um psicótico, um perfil de personalidade psicótica, o cara, ele é uma pessoa que vive naturalmente aqui na comunidade, mas ele pode evoluir para uma patologia, que ele vira um esquizofrênico, por exemplo. Aí ele vai também procurar ajuda, entenderam? Só que o psicopata, dificilmente, o diagnosticado, tá? Dificilmente ele vai procurar essa ajuda. Bom, ok. Ô Igor, tem mais algumas características pra gente discutir a respeito desse pessoal psicopata? That's right, this has gotta be the greatest record of the year.
Vocês sabem que uma característica que é muito elogiada, né, quando as pessoas têm, é quando você consegue se colocar no local do outro, né, tentar entender os sentimentos do outro e com isso desperta em você aquele sentimento ali de empatia, de compaixão pelo outro, né? E como a gente falou que essa empatia não está presente no psicopata, ele não tem isso. Então o que acontece é que eles são pessoas muito egoístas, né? O mundo para ele gira ali em torno dele mesmo. Então, o egocentrismo e o egoísmo são características muito fortes. A relação que um psicopata tem com outras pessoas mais próximas é mais uma relação de posse do que uma relação, por exemplo, de amor ou mesmo de empatia, né? E até por essa questão do egoísmo e do egocentrismo, ele tenta controlar as pessoas próximas a ele, que eu digo o psicopata, mas enfim, independente de gênero, mas como a maioria é homem, né? Mas enfim, ele tenta controlar essa pessoa, exercer esse sentimento de posse, sentimento esse que obviamente não é recíproco, ele não aceita que tenham com ele este mesmo sentimento, ele não aceita ser manipulado ou se sentir sufocado porque outra pessoa tem esse sentimento. Então ele acaba, através da mentira, da manipulação e tudo isso, exercendo essa forte influência nas pessoas, né? Então, coisas como, por exemplo, compartilhar ou generosidade, empatia não fazem parte do vocabulário de uma pessoa psicopata, né? Por esse sentimento de posse, eles tendem a ter uma relação de digamos, ciúmes, será que a gente pode usar essa palavra, quando ele vê que, por exemplo, uma pessoa que está com ele, um amigo, enfim, um companheiro, alguma coisa assim, tem também uma relação muito próxima com outra pessoa. Ele quer realmente essa exclusividade na relação com as outras pessoas, mas não por um sentimento mesmo de paixão, de amor ou qualquer outra coisa, mas por essa coisa da posse, né? E tudo isso é por causa da falta de empatia que gera esse sentimento de egoísmo e de egocentrismo. A falta de empatia é uma característica também bastante clara, tá, gente? Bem lembrado. Exatamente. Agora eu vou falar de mais uma característica desse pessoal aqui, que é a astúcia. E assim, gente, embora o psicopata não tenha que ser necessariamente mais inteligente do que outras pessoas, essas pessoas são compelidas a terem um nível de esquematização, né, de raciocínio bem superior para poder justificar, para poder se precaver, né, com aquilo que ele... Imagina, uma pessoa que tem que mentir pra caramba o tempo todo, não sei o que, eles acabam usando bastante o seu cérebro. E isso faz com que tenha duas correntes. Uma corrente que diz isso que eu estou falando, né, que as pessoas são só concentradas para poderem chegar aos seus objetivos, e tem pessoas que dizem que uma característica básica do psicopata é que ele tem no mínimo 180 de QI. De qualquer maneira, fica dito aqui as duas vertentes, mas ele tem que ter o seu poder de convencimento e de sedução sempre no máximo, tá? Outra coisa que é bem comum, faz parte das características do psicopata, é a frieza e a ausência de sentimentos, que de alguma maneira já foi dito aqui, mas que eu vou dar uma repassadinha aqui. Eles são vistos como indivíduos frios, que não demonstram amor, carinho, ternura, nem mesmo com pessoas mais próximas, como por exemplo os próprios familiares. Por mais que algumas pessoas acreditem inocentemente que um dia o psicopata poderá ter algum tipo de sentimento altruísta, lamentavelmente ainda não se comprovou que isso seja possível. São pessoas sem nenhum tipo de sentimento bom para com os outros, apenas para si mesmos. Não amam, não sentem dó, não são humildes, não são generosos e muito menos carinhosos e afáveis. Esses indivíduos não sentem qualquer tipo de afeto por outros seres humanos e, olha só, muito menos por animais. Olha o Dexter aí, né? Portanto, jamais sentirão do mesmo modo o que as pessoas ditas, entre aspas, normais, sentem. Elas não nutrem sentimentos por ninguém, contudo, e aprende a imitá-los. Aprende a imitar a forma como duas pessoas se amam e se compreendem. Aprende a imitar o altruísmo, o carinho, a generosidade, a observarem e a copiarem tais demonstrações vindas de outras pessoas, mas nunca vinda de si mesmo, de
si próprio. Por isso, demonstram superficialmente os seus sentimentos e emoções, pois na realidade não passam de cópias de imitação de sentimento, que é uma coisa bem triste, né, gente? Então, foi aquilo que eu tava falando, né? Até acerca daquela questão dos animais, né? Que você leu agora aí. A gente não pode generalizar, né? Lembra quando a Ju falou da criança que bate num cachorrinho, machuca um cachorrinho, etc. Ah, então ele é psicopata? De novo, gente, não. Mas faz parte do perfil. Né? Então, tudo isso que você citou agora, que você lembrou, só faz com que a gente tenha mais certeza ainda que o psicopata é o que a gente brinca, tá? Entre nós profissionais, que é o famoso coração de gelo, né? O cara não tem sentimento. Exato, Por isso que eu falei aquela hora do olhar profundo. O cara olha pra você, ele te coisifica. Porque ele é coisificado, sabe? É ignorar a subjetividade de um ser humano. É isso que seria uma coisa psicopática, sabe? Você olha para aquilo lá, é uma pessoa extremamente fria, calculista, materialista e que, como você mesmo falou agora, se ele demonstrar qualquer coisa, é uma cópia. Para ele se aproximar de alguém ou conseguir a aceitação social de um grupo pelo qual ele pretende ter algum ganho secundário com aquilo. Então o psicopata, ele não tem sofrimento, ele não sofre? Ou... Uma coisa que o psicopata normalmente apresenta é a frustração, tá? Então, um sentimento, vamos chamar de sentimento só para ficar pro ouvinte fácil de entender. Quando o psicopata se frustra, ele reage. Ele tem uma reação frente à frustração. E isso é uma coisa que tá bastante clara. Então, assim, primeira coisa, nós estamos falando aqui de um psicopata diagnosticado de grau médio para elevado, tá? Um leve, ele, como eu disse, ele apresenta ainda alguma dessas características, mas ele também pode apresentar outras que não são de psicopata, como sentimentos, por exemplo, como você falou, né? Mas vamos falar do cara que já é mesmo, né? Então, é isso, Igor. Basicamente, ele não tem sentimento pelas pessoas, não tem emoção por fatos ou coisas que acontecem, mas para a frustração, ele reage. Então, ele tá com um plano na cabeça, ou ele tá bolando alguma coisa, ou ele espera que aconteça algo, e aquilo não acontece e ele se frustra, ele manifesta sensações como ódio, raiva, ressentimento, luto, qualquer outro tipo de manifestação ele pode apresentar a partir de uma frustração, tá? Fora isso, não. Fora isso é forjado, para ele conseguir aquilo pelo qual ele tá atrás. Inclusive, essa questão dessa reação à frustração, ela é normalmente agressiva, né? Ele tem, como a gente chama no popular, né? Eles têm o pavio curto, né? Isso. Ou um baixo limiar ali de descarga de agressão, né? Então, às vezes, um motivo fútil que a maioria das pessoas relevaria, eles já têm uma reação muito forte, muito agressiva, né? Normalmente eles acumulam ódio por alguém, não suporta perder, detesta não atingir um determinado objetivo, que exatamente é isso que você falou aí em relação à frustração, né? As reações supostamente emocionais que a gente vê eles terem é basicamente um reflexo da frustração, não necessariamente, né, um sofrimento, né? Pelo menos foi o que eu entendi disso daí, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Não, é basicamente isso mesmo, né? A gente só tem, tanto que é aquilo que a gente tá falando sobre o diagnóstico, isso são elementos, né? São sintomas para a gente conseguir assinar o diagnóstico, né? Uma curiosidade pro pessoal que tá ouvindo, um outro diagnóstico dificílimo de fazer é hiperatividade para crianças, tá? É uma das coisas mais difíceis. É controverso até, porque hiperatividade, até onde eu me formei, até onde eu tive mais contato com a parte clínica, existem correntes que dizem que nem mesmo existe. Eu só queria deixar claro para as pessoas o quão difícil é ter esses tipos de diagnóstico, né? Bom, gente, então é o seguinte, só para dar uma complementadinha aqui, mais uma nas costas dos psicopatas, né, que é a sua clara tendência para o tédio. Essas pessoas são excessivamente sensíveis ao tédio e à monotonia. Eu acho até que nem poderia ser diferente, né? Eles necessitam constantemente de estímulos, pois são ausentes de emoções reais. Me parece até que eles precisam ser excitados o tempo todo, né? Eles precisam de viver essa coisa falsa, vamos dizer assim, que esse mundo que eles mesmos criam precisa estar sempre girando de uma forma que realimente, né? Fazendo uma analogia a grosso modo, utilizando um pouquinho também da psicanálise do colega aí, eu vou pegar emprestado agora, o que acontece com o psicopata?
psicopata. Ele é como se fosse uma concha vazia. Ele não tem aquele interior com todo aquele sortimento de emoções que uma pessoa normal tem. De emoções e de outros componentes também da personalidade mesmo. De formar o seu caráter, de formar inúmeras outras coisas. Que é o que a gente chamaria de recheio. Não tem aquela pérolazinha lá dentro. Então vai chegar uma hora que ele não tem, se ele não tem uma atividade externa, se ele não tem um estímulo externo, ele contempla o próprio vazio, entendeu? E aí entra nessa questão da monotonia, do tédio. Exato. Para dar um exemplo do que tu acabou de falar, Ju, é por isso mesmo que eles ficam muito de saco cheio muito facilmente de tudo e de todos. Exatamente. Né? Porque as coisas tendem a terem uma certa permanência, né, na nossa vida. E aí, é claro, eles precisam de estar sempre mudando. Se você é vazio, você não vai entender o conteúdo do outro. Apesar dele ter uma leitura superficial do comportamento, de outras coisas, ele entender o ser humano, eu vou dizer, pode soar forte, mas ele entende o ser humano, mas ele não é o ser humano completo, entende? Então ele faz esse mimetismo social o tempo inteiro e ele precisa daquilo para sobreviver porque por dentro ele é vazio. Só complementando isso aí que você falou também, Chico, ele procura novos estímulos, sim, mas é assim, a gente tá pensando numa pessoa, entre aspas, né, doente, né? Então o que acontece? Ele quer ter justamente aquilo que eu tava conversando com o Igor, pela justa falta de emoção e sensação, ele tá sempre em busca de coisas novas para suprir isso, para preencher esse vazio dele. E quando ele acha algo, ele rapidamente já, muitas aspas, enjoa daquilo e já quer partir para a próxima. Então ele vai e compra um livro, ele começa a ler, tá no segundo capítulo, o livro não foi do jeito que ele estava esperando, não era aquilo, ele já fecha o livro, guarda e vai comprar outro. Ele tá jogando, ele tá querendo jogar um jogo, ele começa a jogar o jogo, jogou um dia, já enjoou, vai pro outro. Se nós quisermos piorar essa visão, você vai ter, por exemplo, um serial killer. Ele nunca vai estar satisfeito com uma vítima. Ele vai querer outra, ele vai querer outra, ele vai querer outra. Um psicopata normalmente tem características de traumas que aconteceram no seu histórico, sua vida onírica, né? No seu história onírica, que é todo o seu histórico de vida. Então ele vai, por exemplo, se vingar de pessoas morenas de olhos verdes porque era a cor do chefe que demitiu ele pela primeira vez. Então ele vai sempre buscar essa excitação, vamos chamar assim. Por isso que ele tem dificuldade em terminar coisas. Ele começa várias, mas dificilmente ele termina alguma coisa. Por causa disso, ele tá sempre procurando atrás. Ele tem esse ódio pelo marasmo, pela monotonia, pela rotina, né? Por causa disso. Exato, então eu acho que isso se reflete nos seus relacionamentos pessoais, nos empregos, nas suas preferências. Como é que uma pessoa dessa vai ter um relacionamento duradouro? Ela não consegue, simplesmente não consegue. E por causa disso, para eles, a motivação para várias situações da vida não tem uma duração que não seja extremamente curta, Sim, né? É a mesma coisa assim, Chico, pensa comigo, vamos lá. Você vai fazer uma faculdade, tá? Vai lá, você, Chico Bonitão, vai lá, escolhe uma faculdade pra fazer. O que você faria? Ciência da computação. Ciência da computação. Aí vai lá, o Chico feliz, senta lá, 1 ano já de faculdade, enjoou. Tá bom, enjoou, quer trocar? Vamos lá, troca. Aí você vai e faz outra faculdade. Por que a pessoa fica trocando de faculdades? Eu conheço pessoas que já tá indo pra 4ª e não terminou nenhuma. Aí eu falo, essa pessoa é psicopata? Não. Aqui nós estamos vivendo, hoje nós vivemos uma geração que eu chamo, brinco, né? Geração WhatsApp, né? Que você tem que ser tudo imediato, tudo rápido, tudo agora, tudo já. O cara vai fazer hoje uma faculdade ou um curso superior de 4, 5 anos, ninguém consegue. Claro, o pessoal muito esperto já estão fazendo curso superior de 2. Mas aí você me fala, o que é isso, se não um jeito de transformar a nossa própria sociedade numa coisa doente e psicopática, onde você é obrigado a fazer as coisas rápidas, na hora. Então eu tô trazendo esse exemplo para a pessoa, o ouvinte, a pessoa comum, a pessoa normal, ter um mínimo de ideia de como é a cabeça de um psicopata, entenderam? É aquele cara que simplesmente não consegue terminar, porque aquilo já tá chato, tá enfadonho, ele não consegue ter nada, nenhum plano de vida a médio prazo, por exemplo. Pô, cara, agora tu me deixou assustado. A mim deu a impressão que a própria sociedade, o próprio conjunto de imposições sociais nos leva a ter um comportamento, se não completamente, mas pelo menos tendendo à psicopatia. Né? Mas, Chico, vamos pensar agora aqui, vamos sair um pouco do roteiro. Hoje nós vivemos uma sociedade que está doente, tá? Hoje nós vivemos uma sociedade... Eu tô falando de Brasil, tá? Não vou nem falar de mundo. Vamos falar só aqui do nosso Brasilzão lindo. Nós vivemos uma sociedade extremamente doente, onde nós vemos pessoas todos os anos gastando R$4.500 para trocar um celular. Isso é doença, gente. Isso não é legal. Quando eu falo doença, eu não tô querendo falar que todo mundo aqui é doente, tá, gente? Eu tô falando num contexto social.
tá? Eu tenho um amigo, por exemplo, que mora no Japão, que ele tem lá o mesmo celular há 4 anos e meio. E aí ele falou assim pra mim, viu, eu vou trocar meu aparelho e tô indo pro Brasil, você quer trocar o teu? O meu também tem 5 anos, né? Aí eu falei, cara, ele tá funcionando ainda, não vou trocar não. Ah, tá, então beleza, vê aí quem quer. Aí eu perguntei pra um colega meu, ele tem um iPhone 6S. Aí eu falei, viu, você não vai querer trocar? Um amigo meu tá vindo aí do Japão, tal. Ele falou, viu, ele volta quando? Ele volta, já vai ter o iPhone 7? Aí eu falei, não, ainda não, mas por que você quer o iPhone 7? Ah, porque é mais novo. Tá, mas o seu 6S já tá quebrado, tá estragado, tem alguma funcionalidade que ele não tá usando, o que tá acontecendo? E aí eu vou falar, esse meu amigo é psicopata? Não, nós vivemos uma sociedade assim. Talvez, mas... Nós vivemos uma sociedade onde as questões políticas estão adoecendo e envenenando a cabeça dos nossos jovens em universidade, gente. A gente vê o pessoal fazendo lutas sociais com um propósito que eu não sei te falar qual é. Nós vivemos uma sociedade, sim, um pouquinho psicopática já, com falta de sensação, falta de emoção, falta de sentimento. A gente vê gente, atores famosos pedindo doação pra uma ex-presidente falando que tá passando fome. Que é isso, gente? Tem gente passando fome aqui na esquina de casa, doa pra ele. Então, quando eu trago essa realidade, essa noção para o ouvinte aqui, eu tô querendo extrapolar um pouco só a questão do psicopata e dizer assim, da mesma forma que é difícil diagnosticar um indivíduo com esta patologia, eu quero abrir os olhos de todo mundo para pensar no contexto social em que a gente tá e o quanto você já não tem sintomas de psicopatia, para você refletir um pouquinho na tua vida no contexto social, até pra gente melhorar o nosso país. Para um pouco de observar essas coisas que estão acontecendo em Facebook, Twitter, televisão e jornais e reflete um pouquinho no seu microespectro de vida e vê o que você tá fazendo aí que tá um pouco fora. Tá trocando de carro todo ano? Por quê? Tá trocando de celular a cada 6 meses? Por quê? Como é que tá teu filho? Você brinca com ele? E teu cachorrinho? Você já brincou com ele hoje? Passeou com ele hoje? Ah, você tá muito ocupado trabalhando? Então será que você não tá trabalhando demais? Ah, não tem dinheiro? Será que tá trabalhando de menos? Reflete um pouquinho nisso e vê o quanto desses sinais que a gente já tá falando aqui no decorrer do cast, você já não tá apresentando. Não tô dizendo que você é psicopata. Não, inclusive eu até queria fazer uma ressalva aqui, porque existe o psicopata, né, que é o cara que tem um transtorno de personalidade, que é aquela coisa meio que cristalizada, e tem o cara que tem comportamento, né? Isso. A gente fica meio que imitando, né? É aquilo que eu falei de um perfil de personalidade. Exatamente, tu não se dá conta, mas você não é um cara diagnosticado com por que eu tô falando? Tem uma diferença entre comportamento psicopata e ser psicopata, são coisas diferentes. Eu acho que o transtorno de personalidade é uma coisa que você não escolhe, mas de repente ter um comportamento é porque tu tá te deixando levar pela onda, né? Exato. E o mundo tá meio doente, né? O alerta que eu quero trazer é isso. Não caia nessa, entendeu? Veja, olhe, observe a sua vida e tente sempre mudar isso pra melhor. Eu sou um psicanalista clínico há quase 10 anos e a coisa de um mês atrás eu tava correndo atrás do meu supervisor de novo aí que eu precisava falar com ele. Porque Pra quem não sabe, explica rapidamente pro pessoal o que é o supervisor do psiquiatra. Assim, o psicólogo e o psicanalista, né? Eu tô falando dessas duas profissões porque eu tenho certeza, eles de tempos em tempos, conforme você vai praticando, trabalhando, estudando e tendo o seu cotidiano, você vai precisando cada vez menos. Mas dificilmente você abandona 100%, que é uma pessoa, não necessariamente saiba mais que você, tenha mais cursos que você, ou seja mais velho que você, mas uma pessoa que consiga analisar também os seus problemas e também, no caso de você ter alguma dúvida frente a um paciente, onde você pode ir lá pedir uma segunda opinião para esta pessoa, que também tem a mesma formação que você de preferência, para não ter conflito de abordagens, né? Onde você vai conversar com essa pessoa, seja no âmbito profissional, até, não digo para tirar dúvidas, mas para discutir alguma coisa. Para dar uma calibrada, né? É uma visão de fora, sabe? Você não tá conseguindo enxergar isso aqui, ó, olha por aqui. Aí você, caramba, é mesmo. Ou pela questão pessoal mesmo. Você vai porque você quer também sentar ali no sofazinho e botar a boca no trombone, entendeu? Então a gente também tem isso aí de vez em quando. Eu vejo, e aqui é a minha opinião de leigo, né? Mas eu vejo muito esse consumismo exacerbado do século XXI em muitas pessoas, eu não estou generalizando, mas em muitas pessoas como uma forma de substituir carências afetivas muito mais graves que precisam ser resolvidas ali.
o iPhone novo tá vindo ali para suprir uma baixa autoestima ou, enfim, qualquer outra coisa não muito bem resolvida. Falei muita besteira? Não. Sim, Inclusive, esse adendo do Simão e todos esses comentários, acho até que tava um programa à parte, porque eu já pensei mil coisas aqui também sobre a sapatia e tal. Eu tava assistindo com a minha irmã. Desculpa que é minha irmã, tá? Aquela adolescente, mas eu tava assistindo que eu queria também. MTV. E tem um programa chamado... tem uns programas legais. Tem um programa chamado Deu Match, sobre o Tinder. E aí tava passando os relacionamentos e tal. E perfeito isso. Tudo que vocês falaram, dá pra perceber de forma clara na forma como as pessoas estão se relacionando hoje, através do celular, através de aplicativos. Ah, sim. Gente, você quer coisa mais doente do que você procurar um parceiro já diretamente pensando em sexo, porque é pra isso que o Tinder serve? Através de um aplicativo de celular. Gente, o que aconteceu com esta sociedade? É um açougue humano. Você assiste exatamente, isso é um açougue humano. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que já foi, tá? Sem querer, vocês já responderam, mas só pra gente trazer de novo aqui à tona, né? E pra fixar, né? A pergunta é se existe gradação dessa doença que a gente está chamando de psicopatia. Existe uma gradação, né? Tem uma graduação, mas eu quero deixar claro que quando a gente fala que tem, é mais por uma questão didática. A gente usa mais essa graduação para quem está estudando, ou até de profissional para profissional. Existe essa graduação de doença que seria leve, média ou grave, né? Onde lembra aqueles itens que você foi colocando do CID e do DSM? Uhum. A pessoa ela vai apresentando mais daqueles itens, entendeu? Entendi. Então, assim, existe, mas eu quero deixar claro que não é uma coisa assim que você olha pro cidadão e fala, aquele ali é médio, hein? Olha lá, ó, tá vendo? Ó, olha lá, ele tropeçou, ó, ele é médio. Aquele lá não, aquele ali é suave, ó, tá vendo? Ó, ele piscou 3 vezes só. Se fosse 4, era grave, mas foi só 3. Então, não é bem assim, tá? Isso, e utilizando mais uma visão comportamental, a gente não chama nem de gradação, a gente chama de tipos. Existem psicopatas que vão se dirigir para o financeiro, eles vão aproveitar que o mercado é fraco, entre aspas, né? E ele tem uma inteligência financeira muito alta e ele vai tirar proveito daquilo. Como foi o caso daquele filme lá do Lobo de Wall Street, que foi também baseado em casos reais, daquele banqueiro também, Madoff, lá dos Estados Unidos, que também roubou milhões e, enfim, enganou muitas pessoas. Vão ter psicopatas que vão se voltar pro lado da sedução. Aí a gente tem o Casanova, alguns outros sedutores muito famosos na história, mas que na verdade só era o seduzir pelo ato do seduzir, como um ganho, não como uma coisa romantizada. Então a gente vai ter vários tipos. A gente vai ter o que vai se voltar para matança, por exemplo. Alguns viram serial killers. Enfim, a gente bota mais como um tipo do que como uma gradação. Porque uma vez que está instalado esse comportamento, é como o Simão falou, vai ter mais ou menos. Esse comportamento ele vai aparecer ou não em alguns aspectos da vida dele. Exatamente. Gente, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito das causas, tá? Então vamos lá. Crianças que tiveram um ambiente familiar muito permissivo, sem regras claras de educação ou que foram excessivamente mimadas. E por favor, gente, isso aqui não é uma coisa assim, isso, acabou. Isso aqui são possibilidades, tá? Outra, crianças que foram educadas com excessiva liberdade, sem uma marcação de limites, com uma supervisão nula por parte dos pais. Outra, crianças que sofreram durante a infância de maus tratos, abusos sexuais ou outros transtornos, como por exemplo, déficit de atenção, transtorno dissociativo ou transtorno desafiador opositivo. Outra coisa, como que aparece? Crianças que desde pequenas já mostravam pouca tolerância à frustração, irritadas, agressivas, invejosas, vingativas, intimidadoras e, inclusive, cruéis. Na adolescência, pode ter tido absentismo escolar, inclusive terem sido vítimas do abandono. São pessoas ou crianças ou adolescentes que fugiram do lar, que conviveram com promiscuidade sexual. Nos casos mais graves, podem ter comportamentos delitivos, ou seja, que cometem delitos, né, inclusive passíveis de serem punidos pela lei, e podem consumir de forma temporária álcool ou
o tabaco. Claro que isso não é uma Ave Maria, isso não é uma reza, não precisa ser necessariamente isso e nem só isso, ou tudo isso, mas é algumas causas que estudiosos pensaram e que enxergam como possíveis causas para esse tipo de problema. Mas eu faço uma pergunta seguinte: não existe o psicopata que é psicopata porque ele nasceu psicopata? Eu vou convidar o Igor para falar um pouco a respeito disso. Olha, eu lembro quando eu estava há muitos anos atrás na faculdade de medicina e que o meu professor de psiquiatria ele chegou a comentar que havia estudos, mas que não era um ponto de consenso, né? Mas havia estudos que levavam a crer que havia causas genéticas para a psicopatia. Inclusive tinha um estudo que eu me lembro, não lembro detalhes, mas era uma coisa de nos primeiros dias e na primeira semana de gestação havia algum problema de malformação que poderia causar, ter essa causa genética ali da psicopatia, né? Há estudos nessa área, mas é muito complicado a gente chegar a algum tipo de conclusão que, por mais que o Projeto Genoma tenha conseguido fazer o mapeamento do DNA, a gente não consegue fazer experimentos em relação a isso. É diferente quando você pega, por exemplo, uma doença como diabetes, que você consegue fazer um experimento num rato de laboratório, e ratos de laboratório têm diabéticos. Você não tem, até onde eu sei, casos de psicopatia em outros animais, entendeu? A não ser animais de desenho animado. Pode falar, sei lá, que acho, não lembro o nome lá do vilão lá do Rei Leão, um leão psicopata, mas tirando o mundo da ficção, então não dá pra você fazer uma experiência, não dá pra você pegar assim, vamos fazer uma manipulação genética neste bebê e vamos ver se ele vai nascer psicopata pra ver o que vai acontecer. Por questões éticas a gente não pode fazer isso. Então é muito difícil a gente fazer uma inferência, que a gente chegar a uma conclusão. Mas existem estudos que dizem que pode haver esse fator genético como causa da psicopatia. O que eu sei, baseado em coisas que eu estudei, que os ouvintes que me conhecem sabem que a minha área assim, de atuação é muito voltada para essa parte de estatística e tal. O que eu sei é que o que corrobora um pouco essa causa genética é que a porcentagem na população de pessoas com esse transtorno é pequeno, o que vai de acordo com vários estudos que a gente faz, que existem vários estudos que dizem que, por exemplo, determinadas características genéticas, se elas se tornassem predominantes num determinado grupo populacional, e eu não estou falando não só de espécie humana, ela seria predatória num determinado momento que aquela espécie ela entraria em colapso. Então, por exemplo, você imagina que você tem espécies diferentes aí de leões, né? Machos, especificamente. Tem um mais territorial, mais agressivo, e outro menos agressivo. Se você tivesse uma população muito grande de apenas agressivos, a competição naquele ecossistema ali fazia o sistema entrar em colapso. Então, se você tivesse, por exemplo, uma população muito grande, digamos, uma coisa de 15, 20% ou mais de psicopatas, esse ecossistema, esse sistema, ele entraria em colapso, ele não conseguiria se manter. Então, enfim, ou em algumas gerações essa taxa baixaria bastante, ou a população no geral baixaria bastante. Então, o fato dessa proporção, até onde a gente tem esse estudo estatístico, se manter mais ou menos estável, corrobora essa teoria genética, mas é tudo uma digamos, suposição. Mas existem estudiosos que dizem, né, que a pessoa ela nasce psicopata, por mais que a gente não possa dar o diagnóstico antes dos 18 anos, ela já nasce ali e é uma coisa irreversível. Mas esse é um ponto, até onde eu sei, bastante polêmico. Vocês concordam com isso daí? É que eu já li dois estudos bem diferentes um do outro sobre esse fator físico. Um era ligado a essa... Né, fazendo tudo isso que a gente já falou. E o sociopata seria alguma coisa mais grandiosa, tipo o Hitler. É o cara que ele não se conforma com os padrões estabelecidos na sociedade e, portanto, tenta modificar a sociedade, não o meio em que ele está convivendo. Aí agora faço uma pergunta aí para a Ju e para o Simão. Isso procede? Vocês concordam com essa afirmação? Algumas vertentes de teorias dizem que não, tá? Que o psicopata sociopata é uma outra forma também de chamar o psicopata, tá? Então, por que eles falam isso? Porque todo psicopata age socialmente. Então, você pode classificar eles como a mesma coisa, tá? Outras formas de estudo já querem e gostam de nomenclar as coisas diferentes, etc, né? Então, algumas pessoas dizem que se o psicopata tem ações
voltadas e que interferem no desenvolvimento do cotidiano social, então ele é considerado um sociopata. Já tem outra vertente também que eu já li a respeito, onde diz que um sociopata é a pessoa que tem a psicopatia, mas ela causa interferência direta ou indireta também, tá? Mas eles estavam tratando bastante sobre a questão direta nas intervenções do andar social. Então, o que isso quer dizer? Tem o serial killer, tá? Ele pode ser considerado um sociopata, tá? Mas tem aquele cara, por exemplo, que é hacker e que ele gosta só pela sacanagem, só pelo RueBR de apagar o semáforo no horário de pico, entendeu? Então, é uma outra forma de interação social, não necessariamente cometendo um crime grave, mas apenas interferindo a bel prazer. A verdade é uma só. Sociopata é um psicopata, tá? E eu não vejo muita diferença nos dois, pra mim. Pra mim é basicamente a mesma nomenclatura, a mesma coisa, só que talvez, para um entendimento mais didático, o sociopata tem uma interação maior social. Do ponto de vista behaviorista, é bem isso mesmo. O sociopata, ele não vai chegar a cometer crimes, na verdade. Ele vai ter na verdade, assim, como a gente falou, o psicopata, ele vai ser o perfeitinho, as pessoas não vão desconfiar. O sociopata é mais na cara. Você consegue ele visualizar melhor que ele tem algum problema, que ele tem alguma disfunção social. Ele vai ser realmente antissocial, ele pode não ter trato com as pessoas, pode ter muita dificuldade, inclusive, de manter contato social. Então, é mais fácil de você enxergar o sociopata do que o psicopata. Tá, gente, eu vou mandar mais uma pergunta pra vocês. O psicopata, ele tem consciência da sua condição? Olha, é uma pergunta bastante assim... Como é que eu poderia... Sacana. Bem isso mesmo, sacaninha, garoto. De novo, o psicopata, ele vem de um perfil de personalidade que já mostra a não condição de enxergar o mundo tal qual ele é. Uma característica bastante boa de se perceber no psicopata é justamente a ausência do superego, tá? Então, voltando um pouquinho para a psicanálise, a gente tem 3 instâncias: id, ego e superego. Superego é a instância psicológica, vamos chamar assim, responsável pelas leis, pela moral, pela ordem, pelas regras. Tá, isso eu tô falando pessoal, tá? Claro que existem as leis que estão aí para reger a sociedade, mas eu tô falando do pessoal. Poderia chamar até um pouco de ética. O id é o inconsciente, ou seja, tudo aquilo que a pessoa não faz ideia que é, mas que compreende aí 80% do que ela realmente é. E o ego, ou eu, é o consciente, aquilo que a pessoa está acordada, sabe quem ela é, tá? Então, a grosso modo é isso. O que um psicopata é? Um psicopata, ele é bastante característico do ponto de vista psicanalítico na ausência desse superego e na exacerbação, não sei nem se existe essa palavra, no id exacerbado, tá? Um id muito presente, ou seja, uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa muito imediatista, talvez. Então, quando essa pessoa tá nessa condição onde o id fala mais alto que o superego, ela já tem aquilo que a gente chama de distorção social. Ela já mal consegue entender o meio onde ela tá, ela não consegue entender o que é certo, o que é errado, até onde ela pode ir, ela não tem limites. Como que uma pessoa dessa vai saber se aquilo que ela tá fazendo tá certo ou tá errado? Como que uma pessoa dessa vai ter o discernimento, né, o senso autocrítico de falar, não, isso aqui eu acho que não pode fazer, então eu sou um psicopata, eu preciso parar com isso, preciso de ajuda, tá? Então, baseado nisso, por isso que essa pergunta é sacana, né? Alguns têm um nível de inteligência tal e um nível de psicopatia tão elevado que ele reconhece. Ele fala, não, eu sei o que eu sou e eu preciso disso pra viver e eu vou continuar fazendo e de um jeito tão bem feito que ninguém vai me pegar. Um médio e leve, talvez, eu diria até com muita certeza que não teria muito essa noção, tanto que ele nem procura ajuda, ok? Mas num contexto geral, eu pessoalmente acho que ele não teria muito esse discernimento, essa autocrítica, mas se alguém dissesse pra ele e explicasse, ele de repente poderia ter essa noção, e isso não quer dizer que ele pararia de fazer o que ele está fazendo, né? Então eu penso assim. Aí agora nossos ouvintes podem estar perguntando assim, tá, gente, mas que coisa terrível, e é realmente terrível, né? Eu particularmente, estudando para esse cast aqui, eu falei, pô, mas caramba, né? Que situação terrível, né? Mas e aí, como faz, né? Aí algum ouvinte pode falar, tá, gente, existe cura? Bom, na atualidade, não se conhece a existência de cura alguma para o transtorno de personalidade antissocial. Mas quando é diagnosticado a tempo, pode ser tratado para melhorar dentro do possível a vida da pessoa que sofre deste mal, assim como a vida das pessoas que estão à sua volta, porque esse cara com certeza vai transformar a vida de quem está à volta dele no inferno, tentando assim evitar ao máximo
máximo alguma morte violenta. Olha só, gente, morte violenta ou prisão por atos de delitos. É importante lembrar que se você acha que um familiar ou um amigo, né, sofre desse transtorno, quem sabe você vai lá e tenta convencer essa pessoa a procurar um profissional para fazer uma consulta e, caso seja diagnosticado, começar o tratamento adequado o mais rápido possível. Então, gente, até onde eu pesquisei, não existe cura. Não é aquela coisa assim, tipo dor de cabeça que você toma um analgésico e passa, ou uma frieira no pé que você bota um pozinho e passa. É um problema que a pessoa vai ter a vida inteira e que, debaixo de um tratamento, vai tentar manter sob controle ou minimizar, atenuar o problema. É isso mesmo, gente? É um problema crônico, né? A pessoa ela pode aprender a conviver com aquilo. Existem tratamentos, existem tentativas de medicação. O máximo que pode conseguir é um pouco de controle sobre a situação, e é isso. Infelizmente, é algo que você vai precisar, principalmente quem está à volta, né? Aprender a conviver e olhos bem abertos. Do meu ponto de vista, assim, algumas teorias defendem arduamente que não tem cura, tá? E realmente é difícil, porque lembra quando eu expliquei sobre os perfis de personalidade? A psicopatia, ela vem de um perfil de personalidade, então faz parte do perfil já da pessoa. Então, isso não é considerado tanto uma doença, mas um perfil. Então, se faz parte do perfil dela, eu teria que mudar toda uma estrutura inicial de personalidade da pessoa, e essa estrutura é muito difícil de ser mudada, tá? Então, a princípio, é aquilo que a Ju falou, né? Não vou chovendo molhado, mas eu sou um cara que acredita muito, né? Eu sou muito crédulo, então eu não sei. Eu acredito que não que vá ter uma cura, mas que se a pessoa quiser, e se fosse depender de mim como profissional, com certeza ela teria melhoras significativas e que isso poderia levar ela a um nível de normalidade de vivência social, sim. Eu já tive casos que se aproximaram bastante disso, inclusive. Um caso muito pertinente sobre o assunto que passou na minha mão, por incrível que pareça, e olha o tremendo do azar, foi meu primeiro paciente de todos, assim. Eu estava na faculdade, era meu primeiro estágio, meu primeiro paciente era uma criança de 6 anos diagnosticada com perfil de personalidade psicótico. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com uma criança psicopata de 6 anos? Aí eu, não, calma. Esconde o cachorro e o gato. Aí a minha supervisora falou, não, calma, não é que ela é psicopata, que ela é uma criança que já apresenta sinais de, então vamos trabalhar. Só para resumir para vocês, ela tinha ataques de epilepsia, e durante as sessões nós descobrimos que os pais eram divorciados, e quando ela tinha frustrações muito grandes, trazendo de novo a questão da frustração, né, Igor? Ela, quando se via frente a essas questões de frustração, ela desenvolvia ataques epiléticos, não consciente, mas ela acabava tendo esses ataques. Para ela ser assistida medicamente falando, ser levada ao hospital, e quando ela chegasse no hospital, era uma forma dela ver os pais juntos, porque o pai ia visitar ela e a mãe estava lá. Então ela começou, olha os sintomas de psicopatia: manipulação, uso da máquina social, que ela precisava do hospital, uma forma de conseguir aquilo que ela queria, que era a união dos pais. Ela chegou a desenvolver uma patologia nela, que era ataques epiléticos, para conseguir aquilo que ela queria, sendo uma criança de 6 anos. Começamos o tratamento, e graças a Deus, durante o período de 1 ano, ela teve 3 ataques epiléticos, sendo os 3 durante as férias, que era quando ela não estava em tratamento, que era quando a faculdade entrava de férias. E no término de 1 ano de terapia, o paciente não tem uma alta, a gente não fala que ele teve cura, né? Mas no prontuário dela constou essa melhora. Já o indicativo para o próximo estagiário que assumir, né, o caso, né, porque a minha supervisora disse que não ia abandonar o caso no término de 1 ano, que ela ia encaminhar para o outro aluno, e deu-se continuidade. E eu tenho informações dessa criança hoje já é uma criança que já tem 16 anos de idade, super bem, terminando o ensino médio e já estudando para cursar direito, que é o que ela quer. Então, aí matou 2 coleguinhas nesse período. Então, tô brincando. O que acontece? Tem 3 cachorros desaparecidos, mas tá tudo bem. Então. O que acontece? É um caso, claro, ela não era diagnosticada psicopata, mas ela tinha o perfil de personalidade e já apresentava sintomas, e era uma criança, né? Então, o que acontece? Eu acabo botando em xeque todo o DSM, o CID-10, porque eu vi
Ninguém me contou, não é um case, eu vi isso. Então não tô falando que é errado, só tô falando que é um caso onde apareceu. E hoje a pessoa tá indo muito bem, obrigado. Aí você me fala, Neto, mas você não acompanha. Mas e daí se essa menina daqui 5 anos surta e mata alguém na faculdade? Ok, pode acontecer, não vai ser surpresa de acordo com o histórico, mesmo porque o DSM fala, ela tem que ter histórico de sintomas ou diagnósticos prévios. Ela tem, então ela é um grupo de risco para ter esse diagnóstico. Mas ela tá indo muito bem, né? Ela tá indo muito bem. A última coisa que eu vi foi porque eu fui na faculdade, encontrei minha supervisora lá e perguntei do caso. Ela falou, pô, o prontuário dela tá aí, a gente tem acompanhamento dela. Eu falei, nossa, mas ela faz terapia há 10 anos. Falou, não, mas ela é um caso onde a gente foi pesquisar, a gente foi saber o que tá acontecendo com ela e a menina tá super bem. Então, gente, é assim, tem cura? Tecnicamente falando, não. Dá pra tratar? Sim, dá pra tratar. Vai ter melhora? Sim, vai ter melhora. É 100%? Não, não é 100%. Não é garantido. Não tem nenhuma garantia de que vai ter melhora, de que vai dar certo, de que não vai dar. O que eu digo pra todo mundo é, mal não vai fazer. Uma terapia, um tratamento, seja ele qual for, mal piorar não vai, né? Então, esse é o meu ponto de vista. E é uma coisa que você precisa insistir, né? Principalmente profissional da saúde, porque assim, se você fala que, determinada coisa não tem cura, vou até incluir outras psicopatologias também. Não tem cura, então por causa disso a gente não vai procurar uma forma de tratamento, a gente não vai procurar uma cura, a gente vai... Deixa quieto. Dá a impressão de que a gente já desistiu, né, do caso. E não exato. E eu não gosto disso, porque... A psicologia e a psiquiatria é igual a medicina, elas estão em constante transformação, constante estudo. O comportamento muda, os tratamentos mudam. Eu não gosto desse ponto de vista. Por exemplo, tem outras patologias que o pessoal segue essa linha. Por exemplo, a adicção, né? O adicto, ele fala, né, que ele é um adicto em tratamento pro resto da vida porque isso não tem cura. Eu boto muito esse cheque. Eu tenho 3 pacientes que, se você falar pra mim, tá curado? Eu falo, tá, eu tenho certeza, esses caras não vão ter recaída. Eu vejo, eu acompanho, os caras já estão eu acompanho a vida desses caras há 4 anos. Foram tratamentos de 1 ano, 6 meses, 2 anos. E eu hoje já faz aí quase 4 para 5 anos, eu tenho eles no meu Facebook aqui, eu sei que tá tudo bem. Às vezes, um deles, inclusive, me ligou esse ano pra falar que tava tudo bem ainda. Então, assim, não é que eu tô botando em xeque, tô indo contra, mas... Puxa vida, praticamente falando, eu já vi esses caras terem cura. Não, Neto, mas esses caras com 55 anos pode estar numa balada, usar uma droga e ter uma recaída. Ok, qualquer pessoa poderia fazer isso. Qualquer pessoa tá sujeita a usar uma droga. A diferença é que quem já usou a gente chama de recaída e quem não usou é a primeira vez. Então ele se torna um humano, simplesmente, normal, como qualquer outra pessoa, passível de todas as tentações do mundo. E só porque ele usou de novo, ele teria recaído e não tá curado? E a doença psicológica não é diferente de uma doença física. É igual uma pessoa diabética. Ela pode botar o diabetes em controle e de repente o diabetes fica fora do controle. Quer dizer que ela tá curada da diabetes, não tem diabetes, tem diabetes. É a mesma coisa com a doença psíquica, entendeu? Você tem que estar sempre ali na manutenção e tudo mais. Você pode ter períodos grandes de normalidade, entre aspas, de novo. Mas pode acontecer. Mas a questão da normalidade, voltando a isso, ela é possível de não estar presente em qualquer momento da vida. Ninguém tá livre de um surto psicótico, por exemplo, enfim. É por isso que é importante, sim, continuar os estudos, continuar com um pouquinho de esperança até para quem também convive com pessoas assim, e para pessoas que têm, talvez elas não tenham essa esperança por terem uma personalidade diferente, justamente pelo perfil diferente, mas é importante frisar que não estão abandonadas, não é que, não tem cura, não deixar pra lá, não é assim que funciona. Exato. É isso aí. Bom, gente, é o seguinte, agora a gente vai para nossa sessão de jabá e eu vou chamar primeiro os nossos convidados, evidentemente que eu sou um cavaleiro, e eu vou chamar primeiro a Juzinha. Faça os teus jabá, querida. O que tu tem feito da vida? My baby lives in shades of blue eyes and jazz and latitude. He lives in Meu jabá tá bem curtinho, eu vou deixar só o meu e-mail, porque eu tava deixando o Facebook, mas por motivos de segurança e outras coisas assim, é complicado às vezes você aceitar. Não tô falando que eu aceitei gente estranha no Facebook, tá? Mas é que... às vezes você... Foi o que eu entendi, hein? Imagina, Igor, eu te aceitei esses dias, não, tô brincando. Que
você acaba expondo demais a aspectos pessoais, talvez não seja bem o canal de comunicação, mas e-mail tá lá, eu respondo direitinho. Se quiser mandar, é juliana.rizene@gmail.com. E você, Juarez Simão Neto? Então, galera, jabazinho rápido, eu quero convidá-los todos a acompanhar, a ouvir o podcast Grande Coisa, www.grandecoisa.com.br, um podcast quinzenal de entretenimento, humor, a gente fala de todas as coisas e auguras do nosso dia a dia e também de nerdices em geral, estão todos convidados. Eu tenho também, pode me procurar no meu Face, JS Neto, vamos lá bater um papo, vamos lá conversar. Esse meu Facebook é um Facebook praticamente de utilidade pública, tá, gente? Então vocês vão ver lá memes, piadinhas, brincadeiras, posts relacionados ao Grande Coisa, novidades por aí. É um Facebook que eu deixo ele assim, praticamente como uma coisa de entretenimento mesmo, tá? E se vocês quiserem me acompanhar no YouTube também, tem um canal no YouTube que é J Simão Neto, onde lá eu falo bastante sobre dicas a respeito de entretenimentos e jogos em geral, inclusive as novidades que estão acontecendo por aí. Vocês podem me acompanhar por lá também. Então é isso aí, 3 coisinhas básicas, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade, viu, Chico? Adoro participar desse cast com vocês. Beleza, o link tanto da Ju quanto do Simão está no post desse episódio. Eu agradeço bastante a vocês dois, porque vieram mais uma vez, né? Um convite assim, meio que de última hora e tal, a brilhantar aqui esse episódio, que é um assunto bem complexo, né? A gente não falou tudo que de repente poderíamos falar, mas ficou bem grandinho. E agora eu vou chamar o meu amigo Igor Alcântara para fazer o seu jabazinho. Então, eu em primeiro lugar queria agradecer a presença dos dois aí, da Ju e do Simão. É sempre legal quando eles gravam aqui com a gente, evita que a gente fale muita besteira. Em segundo lugar, queria pedir desculpas, que provavelmente eu falei algumas besteiras aí para eles e para os ouvintes, porque obviamente, por mais que a gente pesquise, isso não chega a 0,1% do que é um profissional da área falando. E em terceiro lugar, sobre o meu jabá, eu vou fazer o jabá de um livro que tem a ver com um tema. Eu tenho um livro, foi o meu terceiro livro, é um livro de contos, chama-se Endecágono. São 11 contos, todos eles tratam sobre solidão. Eu já comentei em alguns outros podcasts. São 11 contos que eles todos estão conectados, então uma história se conecta com a outra e assim você vai montando esse miolo, essa teia, né? E existe um personagem, que eu não vou falar qual é, o leitor vai descobrir durante a leitura, que ele é um psicopata, ele aparece em mais de um conto, um conto especificamente sobre ele, outros ele é um coadjuvante. Foi, acho que um dos períodos da minha vida que eu mais estudei e pesquisei sobre esse assunto, mas não tanto do ponto de vista clínico, digamos assim, mas mais do ponto de vista biográfico de alguns psicopatas famosos, para me ajudar a compor esse personagem. Então, é o Endecágono, no nome do livro, e aí tem versão impressa e e-book, como os ouvintes já sabem, vocês podem encontrar lá no meu site, que é o igoralcantara.com.br. Beleza, e agora nós vamos para onde, Igor Alcântara? Bom, agora a gente vai interagir com os nossos ouvintes e ler os e-mails e comentários. Então tá, quero deixar um grande abraço para vocês três, né? Para a Ju, para o Simão, para o Igor e também para os nossos ouvintes. E, gente, até o próximo episódio. Bye bye. Vocês podem falar bye bye também para os nossos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada por aturar a gente 2 horas. Pode ser um pouquinho difícil. Não tem problema não. Parcela e escuta parcelado que é isso aí, gente. Faz que nem eu. Escuta indo pro trabalho, voltando pro trabalho, indo pra um lugar, voltando a outro lugar. Picota esse podcast 30 vezes, mas vocês vão gostar assim. Beijo, obrigado pela participação aqui, viu, Chico? Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. Abraço. Adiós. E-mail. Comentários.
Boa noite, meninos. Aqui é a Carla Braga, do Rio de Janeiro. Nós já nos falamos várias vezes por e-mail, né? Eu resolvi dessa vez parabenizar vocês por áudio. Eu queria dizer para vocês que eu adoro o podcast de vocês, porque vocês abordam os temas assim de uma forma muito bacana. Até temas que eu nem... assim, teoricamente não gostaria tanto, assim, não teria tanto interesse, eu escuto e acabo gostando, acabo me interessando, acabo extraindo vários conhecimentos, várias coisas bacanas. Esse último episódio mesmo era um tema que eu não gosto tanto, assim, né, um atleta que eu conheço pouco, e eu não sou muito ligada em luta e tal, mas adorei o podcast, adorei o programa, foi muito bacana, muita informação legal, vocês são realmente especiais. E eu queria deixar aqui meu agradecimento, minha mensagem de incentivo para vocês continuarem esse trabalho e deixar um beijo para vocês. Boa noite. Um beijo. Pois é, Igor, tu viu só que legal esse e-mail de voz aí que a Carla mandou pra gente, cara? Cara, muito bacana, ela é um ouvinte que tá sempre aí em contato e, olha, muito obrigado pelo seu e-mail, a gente fica muito feliz de ter gostado e um outro beijo pra você, viu? Exatamente, outro beijo pra você, olha, obrigado aí pelo teu trabalho de gravar esse e-mail, mande mais, tá? A gente vai gostar bastante de receber. Olha só, Igor, os ouvintes que comentaram os episódios até a data desta gravação foram... Bom, no episódio do Mohamed Ali comentou o Juliano Loyola e ele disse: muito bom esse episódio, não conhecia a história do Ali, mas que interessante sua trajetória, parabéns. E olha só, também no mesmo episódio do Mohamed Ali comentou o Renver, né? A gente não vai chamar ele mais de A Renver. Excelente podcast, pessoal. Algo interessante do Ali é o olhar dele. Olhar fixo e decidido. Faz tempo que não comento, mas acompanho todos os episódios. Amei o episódio do The Doors. Uma pena que nunca apreciei como deveria o trabalho deles. Pretendo corrigir isso em breve. Deveriam ter falado mais o lance do Jim Morrison com o índio. Abraço. Pois é, e no episódio também do Mohamed Ali comentou o Chasqueiro. E o TemaCast continuou sendo um dos poucos podcasts dos quais não abro mão, fazendo parte do grupo exclusivo daqueles dos quais ouço até a leitura de comentários, o que se mantém interessante e instrutivo nesta parte. Foi muito bom ouvir mais deste episódio falando sobre Ali, especialmente depois de, por acaso, ter assistido no fim de semana Separate But Equal. Aí ele botou um link... lá, e enfim, a gente tem o link no post também, que nos ensina sobre o racismo na época do Ali. Sei, como bem foi dito, diga-se de passagem, que era muito conteúdo para um episódio só, e compreendo a decisão de deixar a vida pessoal dele de lado, mas talvez tivesse sido a oportunidade de fazer uma abordagem diferente, justamente mostrando este lado, enquanto o resto da internet falava do Ali boxeador e homem público. Um abraço, Francisco e Igor, vida longa e próspera para vocês e ao TemaCast. Olha, um fã de Star Trek aí. Exatamente, obrigado, viu, Chasqueiro, que inclusive é aqui do Sul também, né? E inclusive esse link que ele botou tá lá no comentário dele, no post do Mohamed Ali, então quem quiser dar uma passadinha, aliás, eu peço para que vocês passem e leiam lá e participem também dos comentários, tá? Também nesse mesmo episódio do Mohamed Ali comentou o nosso amigo Ronaldo Santos Pereira. Ele falou o seguinte: olá amigos Igor Alcântara e Francisco Seixas. Olha eu aqui de novo, Ronaldo Santos Pereira do Parque das Gaivotas, Serra, Espírito Santo. Mohamed Ali é uma dessas pessoas que são influência no popular, mesmo que não se tenha muito conhecimento, mas apenas o nome traz no inconsciente coletivo as referências do mesmo. Por que digo isso? Pelo fato de que eu não vi muitas lutas dele, mas fiquei fascinado quando as vi no YouTube e agora compreendo com a biografia fantástica apresentada pelo também e sempre fantástico TemaCast. Fiquei mais fascinado de saber da luta de Ali para a afirmação e eliminação da diferença racial que foi e ainda é vergonhosa a todo ser humano. Um grande abraço e continuem com um excelente trabalho. Abraço para você também, Ronaldo. Obrigado aí pelo teu comentário, tá? E comentou ainda no episódio do Mohamed Ali a Priscila Guerreiro. Esse episódio foi bem bacana. Estou ouvindo novamente com a minha mãe. Queria que vocês fizessem uma segunda parte com o material que citaram e que teve de ser cortado.
Não me preocupo com episódios longos. Aliás, gosto mais desses. Forte abraço a todos. Eu também gosto mais de episódios longos e tal, mas a gente é suspeito porque a gente faz podcast, né? Exatamente. Valeu, Pri. Quem sabe um dia a gente não lança episódios com materiais extras e tal. Vamos ver. O difícil é achar tempo pra essas coisas, pra edição, etc. Mas obrigado, beijão pra você e pra sua mãe também. Olha só, quem comentou também no mesmo episódio do Muhammad Ali foi o José Augusto Coelho Filho. Ele diz o seguinte: olá, Francisco Seixas e Igor Alcântara, aqui é o professor Augusto de Bertioga, ainda na França cuidando dos netos, depois que fiz o caminho de Santiago de Compostela em maio. E o que isso tem a ver com o episódio de hoje? Bom, o desafio. Sou fã do Cassius, ou como ele se chamou depois, de Muhammad. Não importa o nome, importa o homem e sua saga. Parabéns por falar dele. No meu caso, tenho 65 anos e acredito que ainda vou voltar algumas vezes no caminho, com a graça de Deus. Estou contente com este desafio filosófico do caminho. Conhecer a mim mesmo. Finalizando, obrigado pela chance de rever este ídolo. Gostaria de sugerir, com a habilidade de vocês, um episódio sobre o Éder Chofre. Saudações peregrinas, professor Augusto de Bertioga. Olha só, cara, que boa ideia que ele nos deu, né? O Éder Chofre também merece aí um episódio, hein? Quem sabe no futuro a gente faz, né, Igor? Com certeza. Entrou pra nossa lista lá de sugestões de episódios. E ainda, de novo, no episódio Muhammad Ali, comentou o João Ferreira. Primeiro eu achava que não gostava de história e me fizeram mudar de ideia. Agora me fizeram gostar de boxe. Obrigado. Meu pai gostava, mas eu nunca soube por quê. Bateu a saudade. Pois é, cara, que pena, né? Se bateu a saudade. Pelo menos a gente deu uma mexidinha aí no teu coração. Mas é assim mesmo, cara. Nem tudo que a gente não gosta a princípio, a gente não existe nenhuma proibição de que você venha gostar, desde que você tenha aí uma iniciação, né? Que alguém te apresente de uma forma que te convença. E você tenha a mente aberta, né? Pra descobrir novas coisas, né? Exatamente. Olha só, continuamos no mesmo episódio, Muhammad Ali. Dessa vez foi o nosso amigo lá do Distintivo Blue, o Malforeia, que tá sempre comentando praticamente em todos os episódios. Ele diz o seguinte: muito legal o episódio. É sempre fascinante conhecer atletas com conteúdo, ao contrário dos, entre aspas, heróis nacionais desmiolados que andamos tendo. Ali é o típico cara que alguém pode amar ou odiar, mas jamais ficar indiferente. Precisamos de figuras inspiradoras como ele, sobretudo no esporte. Uma curiosidade interessante é que ele lutou também contra ninguém menos que o Superman. A história é meio bobinha, mas é legal ver todo o seu humor e sarcasmo nos quadrinhos contra o herói número 1 dos Estados Unidos. Dá pra achar a história em português na web. Um abraço. Cara, eu não sabia disso, cara. Vou procurar pra ver isso aí. Eu sabia essa história do Muhammad Ali contra o Superman. Ela acabou virando um digamos, clássico, assim, né? Nesse tempo de internet, o pessoal acaba sempre se referenciando a ela. Beleza, bom, olha só, e quem quiser conhecer o conteúdo desses comentários que a gente leu aqui, né, e responder e participar da discussão, é só ir lá no site. Inclusive, dê uma passadinha nos outros episódios, que tem comentários em todos os episódios, tá? E agora a gente vai para a leitura dos e-mails. É contigo, Igor. Mandou e-mail a Beatriz Helena de Souza. Olá, Seixas e Igor. Acabei de ouvir o Barão de Mauá e gostaria de deixar a dica do livro